Saúde em Dia. Oferecimento. Plamed 35 anos. Um plano que nasceu para toda a vida. E olha só, para falar sobre o câncer de tireoide, nós convidamos o doutor Rafael Costa. Ele é oncologista clínico e a gente começa abordando essa questão da como receber a doença, né? A informação de uma doença como essa. A gente percebeu que você encarar com fé, com positividade, contribui aí para a melhoria no tratamento, ajuda bastante, doutor? Bom dia. Com certeza é uma notícia que ninguém está esperando, né? Ainda mais no caso da Márcia, como ela explicou, foi através de um exame de rotina que ela descobriu. Então você receber essa notícia é muito difícil. É importante nesse momento o suporte familiar, né? O suporte dos amigos, você procurar um médico especialista na área, né? Para poder saber mais sobre o diagnóstico, né? E até poder se tranquilizar em relação ao tratamento e o que é que precisa ser feito. Essa fé, essa força de vontade é importante para seguir, não é? Com certeza, né? Faz toda a diferença até durante a realização do tratamento, né? O otimismo, né? A pessoa acreditar realmente que aquele tratamento vai trazer o melhor para ela e que ela vai conseguir ficar curada da doença, né? Isso faz muita diferença. Verdade. Nós acompanhamos também no depoimento da Márcia que ela não tinha nenhum sintoma e que ela foi fazer um exame de rotina. Isso é comum nas pessoas que têm o câncer de tireoide, não apresentar nenhum tipo de sintoma? Olha, o câncer de tireoide, inicialmente ele pode não trazer nenhum sintoma para os pacientes, né? Hoje em dia, inclusive, a maior parte dos cânceres de tireoide que são diagnosticados, eles são diagnosticados através de exames de imagem de rotina, que são realizados por outros motivos e acabam sendo notados nódulos na tireoide. Durante a investigação, você acaba descobrindo o câncer. Os principais sintomas que podem aparecer são aparecimento de nódulos no pescoço, né? A tireoide é uma glândula que fica localizada aqui na região do pescoço. Então, o aparecimento de alguma nodulação chama atenção, né? É necessário que você procure um médico se notar alguma coisa parecida com isso. E, em alguns casos, quando esses nódulos começam a crescer, podem dar outros sintomas, como rouquidão, né? Pode dar falta de ar, né? A pessoa pode começar a ter dificuldade de deglutição, mas aí já em casos mais avançados da doença. Via de regra, o tumor inicialmente não costuma dar nenhum sinal e sintoma mesmo não. Doutor, então é assim que ocorre normalmente o câncer de tireoide, né? Ele pode aparecer sem nenhum sintoma e pode aparecer também algum nódulo, no caso apalpando, pode se perceber, mas aí já é um caso onde o nódulo já está sendo bem percebido, já é um indicativo de que tem algo mais complicado, né, a se perceber. Por exemplo, alguns médicos estavam orientando de que fizessem exame de rotina no caso do câncer de mama, ao invés de estar apalpando, porque quando se apalpa, né, significa que você vai perceber, e quando percebe já existe. É o mesmo caso do câncer de tireoide, é indicado que se faça um exame de rotina para poder ter cuidado? A partir de quando a gente deve fazer? Então, ao contrário do câncer de mama, que a gente tem estudos já mostrando a importância da mamografia a partir dos 40 anos, né? Mostrando que quem faz a mamografia, né, de rotina, a gente consegue aumentar a sobrevida, diminuir o risco de morte pelo câncer. O câncer tireoide não existe essa recomendação formal, tá? O ideal é que a pessoa realmente faça o seu acompanhamento ginecológico, as mulheres principalmente, né, que são mais frequentes o aparecimento de câncer tireoide. E durante essa consulta médica, o médico, obviamente, ele vai examinar a paciente e se no exame físico ele notar alguma alteração, aí sim partir para o exame de imagem. Mas fazer um exame de imagem de rotina não é uma recomendação formal ainda para rastreamento de câncer de tireoide, não. Perfeito. Então, acompanhamento com o ginecologista é o suficiente para poder estar avaliando como está, né, a questão. Tudo isso influencia na questão hormonal? Por isso que as mulheres têm mais pretensão a ter um tipo de câncer de tireoide, ou não tem relação, não tem nenhuma... Então, essa pergunta é muito boa. Até hoje a gente ainda não sabe exatamente o porquê que as mulheres são mais acometidas pelo câncer de tireoide do que os homens. Para cada
caso de câncer de tireoide em homem, a gente tem 3 casos em mulheres, né? Então é uma diferença bem razoável, mas até hoje a gente não conseguiu definir por que existe essa diferença. As principais teorias falam, né, em fatores hormonais aí, talvez podendo estar relacionado a essa diferença, mas ainda não existe nada muito bem definido. Perfeito. E tem mais de um tipo de câncer de tireoide, não é, doutor? Isso. Quando a gente fala de câncer de tireoide, a gente está falando de alguns tipos de doença, né? Hoje a gente tem câncer de tireoide desde cânceres mais indolentes, né, aqueles menos agressivos, com crescimento lento, até câncer de tireoides mais agressivos. O tipo mais comum é o carcinoma papilífero, né, que ele acomete cerca de 80% dos casos de câncer de tireoide é desse tipo, que é o tipo menos agressivo, né, com as maiores chances de cura. E os outros tipos são o carcinoma folicular, o carcinoma medular e o carcinoma anaplásico, que é o tipo mais agressivo, mas que felizmente é o carcinoma mais raro da tireoide, né? Acomete aí cerca de 1% só dos pacientes com câncer de tireoide. Então existe essa variação, é importante que quando você está investigando e que está com seu médico, você procure saber exatamente qual o tipo de câncer que você tem de tireoide, até porque o tratamento pode variar dependendo do tipo de câncer que você tem. No caso da Márcia, ela citou que teve que passar um tempo sem exposição e contato com iodo por conta do tratamento que ela faria e até do sódio, né? Então, o tratamento do câncer de tireoide vai depender muito da extensão da doença durante o diagnóstico. Tá? Quando a doença está localizada, a principal parte do tratamento é a cirurgia. Você ir e retirar a glândula tireoide. Tá? Em alguns casos, dependendo do tamanho, do que você acha na biologia, né, da retirada da tireoide, dependendo do tamanho do tumor, se esse tumor invadiu algum vasinho, se ele já extravasou a cápsula da tireoide, é necessário que você faça, após a cirurgia, um tratamento com o iodo radioativo, que foi aquilo que ela estava explicando, né? O iodo radioativo é um tratamento que a pessoa ingere um iodo que ele está com radiação ionizante, e como as células, possíveis células que sobraram aí de tireoide ou de tumor, elas são ávidas por iodo, né? Então elas captam essa radiação e acabam morrendo. O que ela falou de ter que ficar algum tempo sem exposição de iodo, é porque a gente mantendo a paciente fora do alcance, né, da exposição com iodo antes do tratamento, a gente mantém essas células mais ávidas por iodo, para quando a gente dá a radiação, né, o iodo, essas células captam com mais facilidade essa radiação. E no caso do diagnóstico, como é feito esse tipo de diagnóstico? Qual é o tipo de exame recomendado? Então, a partir do momento que existe a suspeita, né, do câncer de tireoide, né, ou aparecer um nódulo, alguma coisa, normalmente a gente pede exames de imagem para avaliar melhor aquela localização, e normalmente esse exame, o mais comumente realizado é o ultrassom cervical, e a partir daí você precisa fazer uma punção com agulha, né? Através dessa punção, esse material é mandado para um outro médico, que é o patologista, e ele consegue avaliar se existe presença ou não de células malignas naquele material, dando indicativo se aquele nódulo é maligno ou benigno. Lembrando que até 90% dos nódulos em tireoide são nódulos benignos, né? A grande minoria são de nódulos malignos. E o tratamento para esse tipo de câncer, o câncer de tireoide, tem avançado? A tecnologia tem contribuído para o avanço aí do tratamento dessas doenças? Então, o câncer de tireoide é um câncer que as taxas de cura são muito altas, né? Atualmente, como a gente diagnostica eles cada vez mais precocemente pelo uso mais rotineiro de ultrassom, né, e do acompanhamento médico, as chances de cura chegam a 97% dos casos, tá? O tratamento é cirúrgico, como eu já falei, né? E a gente vê o avanço, né, nas técnicas de cirurgia, o que acaba contribuindo para o aumento da cura, além do tratamento com iodo radioativo, e até em casos onde a doença é mais avançada, né, que já tem lesões espalhadas pelo corpo, hoje a gente tem surgimento de novas drogas que têm ajudado ainda no controle da doença, drogas que há 5, 10 anos atrás a gente não tinha. Então, realmente, o tratamento vem avançando. Vem avançando, né? Que é uma boa notícia para os nossos telespectadores. Doutor Rafael, o senhor está hoje atendendo onde?
Hoje eu atendo no Núcleo de Oncologia de Sergipe. Núcleo de Oncologia de Sergipe, né? O Dr. Rafael, que faz parte aí do núcleo também de oncologia e desenvolve um trabalho junto com a Plamed. Então você que tem Plamed, tem alguma dúvida também, pode entrar em contato. E é importante, aí a gente vai, lamentavelmente, né, a gente podia ter uma saúde pública que desse mais estrutura e ajudasse, mas hoje a gente tem que estar recorrendo aí aos planos de saúde. E a Plamed, que é um plano sergipano, também ajuda bastante aí nesse atendimento. Os profissionais são profissionais gabaritados, conceituados, capacitados, assim como o Dr. Rafael, e a gente fica muito feliz em receber o Dr. Rafael aqui, principalmente para poder falar de um assunto como esse. Nós estamos no Setembro Dourado, onde a gente está com um alerta, aí essa atenção toda voltada para o câncer infanto-juvenil, vem o Outubro Rosa, com um momento especial para atenção à mulher, o Novembro Azul. Então, assim, é importante a gente parar, refletir, tentar ajudar de alguma forma, buscar prevenção. Nesse caso aqui, a gente sabe que é uma doença silenciosa, não tem como prevenir, né, doutor? Mas tem muitas outras doenças, muitos outros tipos de cânceres que servem aí como a prevenção. Seria uma atividade física, uma boa alimentação, doutor? Essas campanhas são importantíssimas até para a gente tentar desmistificar o câncer para a população geral, né? Através dessas campanhas as pessoas começam a saber mais, falam mais sobre o câncer e começam a desmistificar, as pessoas começam a procurar os médicos, começam a fazer os exames. Isso ajuda muito a gente, porque quanto mais cedo a gente consegue diagnosticar qualquer tipo de câncer, maiores são as chances de cura. Além desses exames de prevenção, né, que a gente já falou, a mamografia para as mulheres, o exame de lâmina também ginecológico anual para as mulheres, o exame de PSA para os homens, a colonoscopia é um exame muito esquecido, mas a gente sabe que a partir dos 50 anos, homens e mulheres, o ideal é que se faça uma colonoscopia para tentar a prevenção, o rastreamento do câncer de intestino também. Além desses exames, ter hábitos de vida saudáveis é muito importante. A gente sabe que com alimentação saudável, praticar atividade física, evitar ganho de peso, você pode prevenir até 30%, né, o surgimento de um câncer na população geral. Então, assim, não é só realização de exames. Eu acho que toda essa modificação do hábito de vida, hábitos saudáveis, tudo isso ajuda, né, para a gente conseguir prevenir e diminuir cada vez mais o aparecimento dessa doença. Com certeza, doutor. Eu quero agradecer a participação do senhor, agradecer a Márcia, que está no Rio de Janeiro acompanhando a nossa programação através das redes sociais. Vai lá na rede social do Você em Dia, na fanpage Você em Dia. Nós estamos aí com a transmissão ao vivo através aí do A8SE e a Márcia está acompanhando. Márcia, muito obrigada aí. Foi importante essa sua participação em nosso programa para a gente poder dar força aí, que muita gente siga, né, esse exemplo da Márcia de encarar a doença aí com muita fé, e que é isso que a gente precisa, fé e amor. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Esse foi o nosso quadro Saúde em Dia. Saúde em Dia. Oferecimento. Plamed 35 anos. Um plano que nasceu para toda a vida.